Fala turminha, boa tarde, sou o professor Bruno do canal Quadro dos Tios, canal do YouTube do professor Bruno e da professora Niara Lima, do nosso reforço escolar. Voltei aqui novamente com Química para a gente falar sobre tipo de mistura, sistema, tá até aqui ó, sistema, mudança de fases, que é essa parte inicial da Química, que para mim é extremamente importante para vocês caminharem nos próximos capítulos das temporadas da série de Química. Vamos para frente? Vamos lá, tome nota. As misturas azeotrópicas apresentam proporção constante entre seus componentes, não sendo possível separá-los por destilação fracionária. Se preocupe não que a gente vai ver isso aqui, de destilação. Mas vamos lá. Diagramas de mudanças de fases. É impossível diferenciar uma mistura homogênea de uma substância pura observando a olho nu esses sistemas. Eita, certo? Pode-se identificar se o material é substância pura ou mistura observando as temperaturas na fusão e na ebulição. Essa parte aqui é importante, deixa eu só fazer um parênteses. Eu comentei no vídeo anterior que para a gente diferenciar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea é observar como é que a mistura se comporta na prática. O que é que acontece com as substâncias? O exemplo da água e do sal. Se a gente junta água com sal, bom, a gente observa que eles se formam em um composto só. Agora, se eu pego a água e junto com o óleo, já é diferente. Agora, o pulo do gato tá para a gente diferenciar uma substância pura de uma mistura homogênea. Será que é possível fazer isso? Observando a olho nu não tem como. Mas, se a gente utilizar diagramas de mudança de fases, aí a gente consegue diferenciar. Que é esses gráficos aqui, ó, que eu já vou explicar agora. Então, continuando. Pode-se identificar se o material é substância pura ou mistura observando as temperaturas na fusão e na ebulição. O aquecimento contínuo de um sólido leva à fusão desse material. E o posterior aquecimento causará o quê? Ebulição do líquido obtido. Então, estudem depois, o que é que eu recomendo? Estudem depois temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que é extremamente importante aqui para essa fase de misturas. Vocês têm que já chegar já dominando essa parte. Saber o que é que acontece numa ebulição e o que é que acontece numa fusão. É possível diferenciar a substância pura de mistura por meio de gráficos conforme visto a seguir. Então vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui, ó. As temperaturas de fusão e de ebulição permanecem constantes até toda a substância mudar de fase de agregação. Então tá aqui, ó. A substância começa aqui no sólido. Quando chega na temperatura, ocorre a fusão, aí vai para o líquido. Aí vai, ó, chegou aqui na temperatura de ebulição. Olha, ocorre a ebulição e vira o quê? Vapor. Então, novamente, ó, como é que acontece na substância pura? Tá no sólido. Ó. Chegou aqui, sofre fusão, aí vira líquido. Aí no líquido, quando vai numa determinada temperatura, sofre ebulição, vira vapor. Até aqui tranquilo, numa substância pura. Já numa mistura homogênea, o que é que acontece numa mistura homogênea? As temperaturas de fusão e de ebulição não permanecem constantes até toda a mistura mudar de fase de agregação. Então você tem, ó, início da fusão, tá no sólido, sofre a fusão. Só que não é ainda nessa temperatura, tem que dar aquela aumentadinha, só um pouquinho assim, ó, para ir pro líquido. Não é como na substância pura, ó. Então, na mistura homogênea, tem que dar aquela esforçada maior. Aí tá no líquido, vai, ó. Pronto. Inicia a ebulição, só que é de tanto até tanto, ó. Aí depois é que vira vapor. Então, o que é que eu recomendo? Anotem
essas dicas aqui e esses gráficos no caderno de vocês. Ó. Fixem, ó, o gráfico. Anotem isso aqui no caderno de vocês. Sendo o caso, até pausa o vídeo. Acredito que dá certo. Vocês pausem o vídeo, desenhem isso aqui no caderno de vocês, junto com essas dicas aqui. Por que é importante focar esses gráficos? Porque cai muito na prova esses gráficos. Cai com força. Não é pouco não, cai muito esses gráficos. E é importante vocês saberem qual que é o gráfico de uma substância pura e qual que é um gráfico de uma mistura homogênea. Na mistura eutética, que eu comentei no vídeo passado, a temperatura de fusão permanece constante até toda a mistura mudar de fase de agregação, mas a de ebulição varia. Então, ó, chegou na temperatura de fusão, beleza, não há variação, mas na ebulição varia. Ó. Já na azeotrópica é o inverso. Há variação na fusão, mas quando chega na ebulição, de boa. Vira vapor e um abraço. Ó mesmo, ó. A temperatura de ebulição permanece constante até toda a mistura mudar de fase de agregação, mas a difusão varia. Então, na química, gente, tem essa jogada. Você estuda um negócio, aí vem outra coisa que é o inverso do que você está estudando. É o inverso. Então, ó, substância pura não varia, ó. Temperatura de fusão constante e ebulição constante. Aí tu vai para uma mistura homogênea, já muda, ó. Tem variação tanto na fusão como na ebulição. Mistura eutética, você só tem variação na temperatura de ebulição, que é quando há o aquecimento, o negócio vira vapor e vai pro ar. Então a variação só ocorre na ebulição. Temperatura de fusão constante. Tu chega na mistura azeotrópica, é o inverso. Na fusão varia com gênero de ebulição constante. Então, ó, novamente, ó, desenhe esses gráficos no caderno de vocês. Com essas informações aqui, ó, pausa o vídeo. Desenhe isso aqui. Que cai muito em prova. Vamos para frente? Vou até colocar não, só para garantir, ó. Substância pura. Substância pura. Mistura homogênea. Mistura eutética. Azeotrópica. Azeotrópica. Eutética. Homogênea. Substância pura. Desenhem isso aqui no caderno de vocês. De preferência com essas cores aqui para vocês se orientarem nos estudos. Para chegar na prova e acertar. Vamos para frente. Sistemas agora. Sistema é uma porção limitada do universo considerada como um todo para fins de estudo. Eita bexiga. Então um exemplo, ó. Imagine que esse retângulo bonitão aqui é o meio ambiente. Aqui é o sistema. Parece um carro. E aqui você tem, ó, a fronteira. Ó, então, ó, o meio ambiente é o resto do universo em relação ao sistema e a fronteira que separa o sistema do resto do universo. Então a fronteira, na verdade, seria essa partezinha aqui, ó, o contorno, né, do sistema. O que está dentro do contorno é o sistema, o que está fora é o meio ambiente. Ficou melhor de entender. Então, novamente, ó, sistema é uma porção limitada do universo considerada como um todo para fins de estudo. Ó, show de bola. Tipos de sistemas. Ó, sistema aberto. Troca matéria e energia com o meio ambiente. Exemplo, chaleira. Sistema fechado ou quimicamente isolado. Troca energia, mas não troca matéria com o meio ambiente. Exemplos, ovo e ampola de injeção. Sistema isolado ou sistema fisicamente isolado. Não troca matéria e nem energia com o meio ambiente. Exemplo, uma garrafa térmica. Sim. Então, ó, garrafa térmica, sistema isolado. Um ovo ou ampola de injeção, sistema fechado. E a chaleira,
aberto. Sistema homogêneo. Então, ó, isso aqui são classificações quanto variações de matéria e energia, né? A troca de matéria, né? Que é as classificações dos sistemas. Agora a gente vai para a classificação com base na Constituição, que é sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Então, sistema homogêneo apresenta as mesmas propriedades de qualquer parte de sua extensão, água ou água mais álcool. Sistema heterogêneo não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão, água mais gelo e água e óleo. Então, sistemas homogêneos são formados por misturas homogêneas ou substâncias puras em uma mesma fase de agregação. Sistemas heterogêneos são formados por misturas heterogêneas ou por substâncias puras em fases de agregação diferentes. Isso aqui é a mesma coisa de substância pura composta. É a mesma coisa de substância pura composta, né? Que possui as propriedades diferentes. Pronto. Então, substâncias puras em fase de agregação diferentes, lembra do que? Substância pura compostas ou compostos químicos, que foi lá do vídeo anterior. Olha que coisa massa. Um assunto pegando com o outro. Muito bom. Análise imediata. A ocorrência de substâncias puras na natureza não é comum. Por isso, para obter determinadas substâncias, faz-se necessária a aplicação de técnicas de separação, que é onde entra as benditas das técnicas que a gente vai comentar que cai em prova. Então, o que é que a gente viu até aqui? Ó? Identificar em gráfico o que é uma substância pura, mistura homogênea, eutética e azeotrópica. Entender o que é um sistema e as classificações de sistemas com base na constituição e variação de matéria e energia. E agora, vamos começar com os processos de separação de misturas. Vamos lá. Alguns métodos de separação são específicos para um determinado tipo de mistura, como a catação, que é utilizada para a mistura de sólido e sólido. Já outros podem ser utilizados em mais de um tipo de mistura, como a filtração, que pode separar a mistura sólido líquido ou sólido gás. Além disso, eles também são específicos quanto à homogeneidade da mistura, sendo divididos em métodos de separação de misturas heterogêneas ou de misturas o quê? Homogêneas. Então vamos lá, o que é a catação? Catação é aplicada quando os componentes são partículas bem distintas que podem ser separadas com as mãos ou com pinças. Então imagina que aqui tem um monte de substância. Eu vou com a pinça, vou pegando. Ou com a mão mesmo. Vou catando com a mão. Pronto. E levem isso aqui pro caderno de vocês e para as provas. Esse processo é bastante empregado em casa. Por exemplo, separação das impurezas do feijão, mas também é utilizado na coleta seletiva para a separação dos tipos de materiais, o quê? Recicláveis. Então a catação está presente na reciclagem, na mesma forma que na separação de impurezas do feijão. Então a catação é um método de separação de misturas, o quê? Sólido com sólido. Não vou inventar de usar sólido com líquido não na catação, não, que dá errado. É sólido, sólido. Anotem isso no caderno. Pausa o vídeo, escreve isso aqui e complementa com isso aqui. Que isso cai em prova. Tira print. Anotem. Ventilação. A ventilação é um método que utiliza o vento como principal ferramenta para separar misturas e que se baseia na diferença de densidade dos componentes da mistura. Nesse processo, uma corrente de ar arrasta o componente menos denso, e o que é o mais denso permanece. A técnica é bastante utilizada na indústria para separar os grãos de cascas e de outras impurezas. Então, ventilação é um método utilizado para separar misturas sólido-sólido. Sólido-sólido na ventilação, sólido-sólido em catação. Show! Levigação, também utilizada para as misturas sólido-sólido. Levigação é um processo executado quando os componentes têm diferentes densidades. Nesse processo,
uma corrente de água arrasta o componente menos denso, enquanto o mais denso fica no fundo do recipiente. O procedimento é utilizado por garimpeiros para separar o ouro de impurezas. E a separação magnética? Também para sólido sólido. Mas na separação magnética a gente usa o ímã. Aqui, ó. Ímã. Como é o caso do metal ferroso, do níquel e o cobalto. Esse método é utilizado na indústria alimentícia, separando dos alimentos as impurezas com propriedades magnéticas e garantindo que elas não se contaminem. Então esses processos caem nas provas. E eles vêm sempre com palavras-chave. Então, vocês estão numa questão que é desses métodos aqui, e você quer saber qual é o método que a questão está dizendo. Se vier falando de ímã, separação magnética. Se for uma situação falando de garimpeiros, levigação. Se for uma questão que fala de vento, de processo de separação de misturas heterogêneas usando vento, ventilação. E se o enunciado estiver falando de coleta, reciclagem, separação de impurezas do feijão utilizando as mãos ou pinças, lembram, catação. Então, assim, o bom desses processos é que eles possuem palavras-chave que são extremamente importantes para a prova. Porque no enunciado vai dar a pista, vai dar o comando. O enunciado vai dar o comando e você já saca logo qual é o processo que a questão está se referindo. Já marca e corre para o abraço. Peneiração. A peneiração, tamização, é utilizada quando os compostos de uma mistura têm tamanhos o quê? Diferentes. Ela é bastante empregada no setor de construções para separar areia e pedregulhos. E adivinhe, também é para o sólido sólido. Então, falou, tá numa questão de prova, falou de peneira? Pronto, peneiração. Dissolução fracionada. Opa, peraí que esse aqui, vamos prestar atenção. Dissolução fracionada ou extração é um processo empregado quando um dos componentes é solúvel em determinado líquido. Usa-se um líquido capaz de dissolver apenas uma das substâncias da mistura. Em seguida, separa-se essa mistura com o método adequado. Esse processo é utilizado na determinação do teor de álcool presente na gasolina comercial. Então, a dissolução fracionada é o método de separação de misturas sólido-sólido ou sólido-líquido. É bem interessante esse processo aqui, porque eu posso utilizar sólido-líquido, não somente para sólido-sólido. Até então, peneiração, separação magnética, levigação, ventilação e catação é só com sólido-sólido. Aí tu chega na dissolução fracionada, sólido-sólido ou sólido-líquido. Então eu vou deixar bem aqui, registrado, e vão anotando no caderno. Anotem no caderno e coloquem essas dicas aqui, anotem no marca-texto, coloca assim, importante, e escrevam no caderno e levem para a prova. Flotação é um processo para separar componentes que possuem densidades muito diferentes. Tal método é aplicado em estações de tratamento de água e esgoto. A flotação é o método utilizado para separar misturas sólido-sólido ou sólido-líquido. Fusão fracionada. Ao aquecer uma mistura de sólidos, aquele com um ponto de fusão mais baixo funde-se, separando-se do outro. Se existirem vários sólidos, a separação ocorre à medida que o ponto de fusão de cada um é atingido. Então, PF, ponto de fusão, PE, ponto de ebulição. Há casos chamados sublimação fracionada, em que um dos sólidos sublima, passando diretamente ao estado gasoso, como acontece com o iodo da mistura sal mais iodo. Tal método é utilizado na obtenção de enxofre e na separação entre ferro e chumbo. Tá aqui, o enxofre líquido, tá fundido, enxofre, despeja e areia. Então, fusão é o método utilizado para separar misturas sólido-sólido. Legal. Filtração. A filtração é o método em que uma mistura é colocada sobre uma superfície porosa que retém o sólido, deixando passar o líquido ou gás. No caso de uma mistura sólido-líquido, o líquido passa pelo filtro em razão da ação da gravidade,
Já no caso de uma mistura sólido-gás, o gás passa pelo filtro com a ajuda de uma bomba. A superfície porosa ou filtro pode ser de papel ou de porcelana. Então, filtração é o método que separa misturas sólido-líquido ou sólido-gás. Filtração a vácuo. Quando em uma mistura um dos componentes é gelatinoso, tende a entupir o papel de filtro, usa essa filtração a vácuo. Na figura seguinte, mostra-se uma montagem de laboratório para tal operação. Mistura sólido-líquido aqui, ó. Despeja, despeja. E uma bomba de sucção a vácuo que vai, ó, drenando. Pronto. Então, a bomba de sucção a vácuo origina uma redução de pressão no sistema. Esse vácuo se transmite ao interior do frasco de Kitasato, forçando a passagem do filtrado, que, por gravidade, seria muito lenta. Então, filtração a vácuo e aqui, ó, filtração, que é o método que separa a mistura de sólido líquido ou sólido gás. Decantação, cai muito em prova. O que é que seria a decantação? A decantação é um processo bastante lento que consiste em deixar uma mistura em repouso até que a substância mais densa se deposite no fundo do recipiente por ação da gravidade. Então aqui, ó, o principal comando, gente, da decantação é gravidade. Pegou uma questão de química, olhou para a questão começa falando de gravidade, já alerta. É decantação. É decantação. Esse tipo de separação é utilizado nas estações de tratamento de água para separar a água de diversas impurezas. Pegou uma questãozinha de tratamento de água que fala de separação de água usando a gravidade? Decantação. Pronto, acabou. No caso de uma mistura sólido-líquido, para remover o líquido, pode sim torná-lo com cuidado ou fazer uso de um sifão. Aqui, ó, haste de vidro, ó, e o sifão. Já no caso de uma mistura líquido-líquido, utiliza-se o funil de separação ou de decantação, um funil dotado de uma torneira na haste. Após a decantação, abre-se cuidadosamente a torneira, deixando vazar o líquido de baixo. Então tá aqui, ó, água com óleo, né, ó, na mistura. Quando a gente liga aqui essa torneirazinha aqui, ó, a água desce, ó, todinha. Só que o óleo, ele fica meio que, ó, ele fica meio que preso. Ele não consegue descer. E a água, ó, fica bem aqui embaixo. Também utiliza a decantação para separar a mistura da sólido do gás. E nesse caso, a decantação é efetuada em uma câmara de poeira, processo industrial em que uma mistura é forçada a passar pelo interior de uma câmara, na qual existe uma série de obstáculos. O sólido choca-se com os obstáculos e perde velocidade, não acompanhando o gás, que é obtido do outro lado. Então, ó, vai a entrada do sólido gás, ó. O sólido fica aqui retido e o gás sai. Então, aqui entra o sólido com gás, entra nessa câmara, utilizando a gravidade. O sólido retido vai ficando aqui, ó, nessa pazinha de baixo, e o gás, ó, vai assim, ó, e vai-se embora. Decantação é o método de separação utilizado em mistura de sólido líquido, líquido com líquido ou sólido gás. Fechou? Anotem isso aqui que é extremamente importante. Centrifugação. Quando uma mistura heterogênea é de difícil separação, utiliza-se um mecanismo que provoca uma rotação acelerada de tubos de ensaio, empurrando a parte sólida para o fundo do tubo, enquanto a parte líquida fica sob depositado. Esse processo é utilizado em laboratórios de análises clínicas na separação dos componentes do sangue. Então, ó, foque no enunciado na hora da prova. A questão vem falando de separação de componentes de sangue, laboratório de análise, né? Rotação acelerada, em tubo de ensaio, centrifugação. Aqui, ó, centrifugação é o método que separa a mistura da sólido do sólido. Para separar misturas líquido e gás, basta diminuir a pressão sobre o sistema, agitá-lo ou aquecê-lo. Com isso, o gás será separado da mistura. A gente também pode utilizar na centrifugação para líquido e gás. Mas a gente utiliza mesmo, em regra, sólido líquido, como é aqui o exemplo. Então ali, ó, foi para as misturas heterogêneas. Agora vamos para as homogêneas.
Evaporação. Método que consiste em deixar a mistura em ambiente aberto ou aquecê-la até que o componente mais volátil sofra evaporação. O método, entretanto, apresenta um inconveniente: a perda do componente líquido. Esse processo é utilizado nas salinas, deixando evaporar a água por ação do calor do sol e do vento. Assim, o que restar no tanque será um sólido branco composto pelos sais. Então a evaporação é empregada em misturas o quê? Sólido líquido. Então a gente estava vendo até então a separação de misturas heterogêneas. Agora a gente está nas homogêneas. E aqui é importante, ó. Uma mistura é classificada como homogênea quando possui apenas uma fase, com partículas distribuídas uniformemente, ao qual não se pode distinguir óleo nu ou com a utilização do microscópio, e nem separada por centrifugação. Pronto. Destilação simples. Destilação simples é um método que se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura e é utilizada quando se quer aproveitar tanto o sólido quanto o líquido. Esse método é utilizado na indústria sucroalcooleira, na produção de cachaças e vinhos. Novamente, ó, tá lá na questão. A questão vem falando de bebida, vem falando de vinho, destilação, pô. Destilação, já marca destilação, pronto. Leem direitinho o gráfico, leem todinho o enredo, observem as alternativas, mas já vai ligando, ó. Destilação. Além disso, empregue-se a destilação simples para separar, por exemplo, o sal dissolvido em água. Olha mesmo, ó. Quando a temperatura atinge 100 graus Celsius, a água entra em ebulição, passando para o estado de vapor. Ao chegar no condensador, onde circula a água fria para refrigerar o tubo interno, o vapor entra em contato com as paredes resfriadas e se condensa, voltando à forma líquida. Ao fim da destilação, tem-se o sal no balão e no Erlenmeyer, a água destilada. Aí, ó. Pegou a questão. Vem trazendo esse gráfico aqui, já se liguem. Destilação simples. Ó, destilação simples é um método utilizado em misturas homogêneas sólido líquido. Já na fracionada é diferente, ó. O esquema é outro e tem isso aqui, ó. A destilação fracionada é utilizada quando se quer separar os componentes de uma mistura homogênea formada por vários líquidos. Com o aquecimento da mistura, os líquidos destilam-se um a um, conforme são atingidos seus respectivos pontos de ebulição. Tal método é utilizado na indústria petroquímica, permitindo a separação de diversas substâncias derivadas do petróleo. Nesse tipo de separação, durante o aquecimento da mistura, o primeiro líquido a evaporar é aquele com menor ponto de ebulição, que segue para a coluna de fracionamento e depois para o condensador, a fim de ser o quê? Separado. Com o aquecimento contínuo, o outro líquido tende a evaporar também, mas ao entrar em contato com os obstáculos de vidro da coluna de fracionamento, ele se resfria e volta para o balão. Ao final do processo, o líquido mais volátil, com o menor ponto de ebulição, poderá ser encontrado na Erlenmeyer e o menos volátil, com o maior ponto de ebulição, no balão de destilação. Então, ó, prestem atenção nos gráficos. Ó. Destilação simples, fracionada. Na simples, ó, sólido líquido, fracionada, líquido líquido. Pronto. Liquefação seguida de destilação fracionada. Liquefação fracionada seguida de destilação é usada em misturas o quê? Gás. Ó. Então é entre gases que a gente usa a liquefação. Então, para separar uma mistura composta por gases, usa-se o processo de liquefação seguido de destilação fracionada. Esse processo é utilizado, por exemplo, para a separação do nitrogênio e do oxigênio do ar. Na separação desses componentes do ar atmosférico, pelo resfriamento da mistura de gases, obtém-se inicialmente o O2 líquido, com ponto de ebulição igual a menos 183 graus Celsius, separando do nitrogênio, que ainda continua no estado gasoso. Ponto de ebulição, menos 195,8 graus Celsius. E para encerrar, gente, considerações aqui, ó, de tratamento de água e de esgoto. Então, como que funciona a estação de tratamento de água? Reservatório de entrada da estação de tratamento. A água recebe 3 tipos de produtos químicos, que é o cloro gasoso,
sulfato de alumínio e a cal que ajusta o pH da água, e o sulfato de alumínio, isso no reservatório, logo no início. Depois, ó, a água vai para os tanques de floculação, o sulfato de alumínio e a cal causa a aglomeração das partículas que estão em suspensão na água, com a ajuda do movimento contínuo de um sistema de lâminas ou pás giratórias. 3. Agora a água passa por grades especiais e chega aos decantadores. Lá, esses flocos gelatinosos se acumulam lentamente no fundo dos tanques, deixando a maior parte da água livre de partículas. Então, ó, decantação. Depois a água segue em direção aos filtros. Então, chegando lá, a água passa pelos filtros compostos por 4 camadas, nas quais tem seus odores removidos por meio da retirada de moléculas orgânicas. Filtração. Cloração e desinfecção. Nessa etapa, denominada de cloração, essa aqui, a água filtrada recebe quantidade de cloro suficiente para matar micro-organismos e garantir o consumo seguro para a cidade. Esse método é bastante utilizado para a desinfecção da água. Logo após essa etapa, ocorre a fluororetração, que consiste na adição de flúor para reduzir a cárie dentária. E aí, ó, a água está pronta para consumo. Com isso, senhores, estou terminando aqui, viu, a maratonazinha de química. Eu espero aí que seja de grande ajuda para vocês na hora da prova, viu? E vamos para frente.